da primavera do ano passado, né? E agora, em pleno verão, sempre trazendo informações para você da nossa safra de verão, este período, né, do nosso ciclo econômico, que é o mais relevante na questão de volume financeiro aqui em nosso meio. E a última informação que a gente divulgou com mais amplitude foi que um dado da Emater, né? Estiagem provoca perdas da soja em Tupanciretã e região, aponta informativo da Emater. Esse informativo que divulgou dados coletados entre os dias 10 e 13 de fevereiro, foi divulgado na sexta-feira passada, registrando, né, temperaturas extremamente elevadas, ocorrência de chuva rápida que aconteceram, enfim, alguns problemas de chuvas que estão acontecendo e impactos nas lavouras. A gente trouxe um resumo desse informativo com dados que a Emater disponibilizou. Repercutimos também uma matéria que o nosso vice-prefeito e produtor rural, né, o Márcio Teixeira Dias, deu ao Globo Rural, e com a liberdade dele, lá, com a licença dele, nós usamos esse conteúdo, e repercutindo também essa informação. E para a gente ampliar isso, porque esse tema é muito caro, sem dúvida, a todos nós, eu convidei o pessoal da Emater, e também está aqui junto o nosso vice-prefeito, para a gente ampliar essas informações e trazer mais detalhes. Eu estou com a presença do Tiago Portela, que é o chefe do escritório da Emater aqui em Tupanciretã, e do nosso vice-prefeito e produtor, o Márcio Teixeira Dias, para a gente avaliar um pouco, receber mais detalhes, mais informações sobre o atual quadro e também, quem sabe, se possível, traçar algumas expectativas para a sequência da nossa safra de verão. Começando pelo Tiago, para nos trazer um pouco mais, refletir esses dados do último relatório da Emater. Tiago Portela, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Tiago? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação para a Emater estar aqui novamente no programa, né, no Variedades, trazendo informações para os nossos assistidos e também a comunidade em geral, né? O que você destaca, Tiago, deste relatório que você acha que é mais impactante e mais relevante para o produtor, que o produtor, na maioria deles, já está sabendo disso, mas para a sociedade como um todo? Miguel, assim, a gente trouxe algumas informações referente à área, né, enfim, de cultivo no município. Apesar de nosso município ser a cultura principal econômica, né, enfim, do município é voltado para a agricultura, né? Mas muitas pessoas do urbano pouco presenciam, enfim, a realidade do produtor, né? E entende um pouco da situação que o produtor vem passando nesses últimos anos. Então a gente coletou uma série de informações para trazer um pouco a visão também do produtor e deixar mais claro, enfim, para a sociedade, né, a dificuldade que o produtor vem passando desde as últimas safras até o momento que se encontra hoje, né? Enfim, sofrendo também por essa estiagem que nos últimos dias acabou chovendo bem, né? Mas agravou na parte inicial do cultivo ali, a gente teve uns agravos devido à baixa regime hídrico no período. Então eu trouxe algumas informações referente à safra de soja e também à safra de milho que já está, enfim, em fase de colheita, né? Finalizando a colheita já do milho também aqui na região. Uhum. O que mais você sentiu que impactou? Nós tivemos a implantação, tivemos alguma dificuldade, mas janeiro me parece que foi um mês e os primeiros dias de fevereiro foi o período mais crítico de hídrico? Isso. Para a gente entender, assim, ó, a área hoje de cultivo do município da cultura da soja é mais ou menos em torno de 141 mil hectares, né? Isso pensando no nosso território, ele é 225 mil hectares do território como um todo. Então a cultura da soja hoje ocupa a maior parte da exploração econômica, né, do verão, é ocupado pela cultura da soja, né? E nós tínhamos uma expectativa inicial de colheita, né? Essa expectativa é elaborada pelo Conselho do IBGE aqui no município, onde faz parte Emater, departamentos técnicos de cooperativa, de empresas ligado, enfim, ao setor, né, ao agronegócio, né? A expectativa inicial colocada era em torno de 60 sacas por hectare. Então essa era o que o produtor tinha como objetivo de colher, né? Sendo que está hoje mais ou menos em 832 estabelecimentos. Então, 832 estabelecimentos no município cultivam o soja, né? Então, é grande parte das famílias que vai desde o pequeno produtor, que está presente em propriedades pequenas, aquele produtor que produz apenas, tipo, 10 hectares, e chega também ao grande produtor. Então, ele está presente em quase todos os estabelecimentos de produção do município, né?
Até o dia 12 de fevereiro, nós fizemos um levantamento, a Emater elaborou, né, com base também em informações técnicas de outras entidades, onde a gente prevê, né, uma redução uma redução da produção de em torno de 30%. Isso pensando, né, em 50% da área do município afetada. E a gente vai entender o porquê que a gente estima um pouco em 50% da área. Hoje, né, ontem ocorreu até uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, onde essa projeção por algumas cooperativas, enfim, e entidades técnicas, aumentam mais essa projeção de perca, né? Eles expandem já para toda a área do território do município, né? Mas se a gente pensar em apenas 30% da redução da produção, em 50% da área, isso já representa um grande impacto econômico para o município, né? Pensando apenas nessa área, isso reduz a arrecadação, né, dos produtores em 147 milhões, se transformar isso em reais, né, essa baixa de produção. Então isso é uma situação bastante grave. E por que ela é grave, né? Porque a margem que o produtor tem de lucro sobre uma lavoura é extremamente pequena, né? O custo de produção está elevado. Então qualquer perca que o produtor tem na sua produção já vai refletir onde que ele pode vir, enfim, falhar com os compromissos que ele tem, né? Então vai dificultar o pagamento do financiamento, o pagamento da firma, né? Então, mesmo reduzindo um percentual relativamente não muito alto, ele acaba refletindo muito para o produtor, porque a margem é extremamente apertada, né? E se nós pensarmos já na cultura do milho, a expectativa inicial do milho sequeiro era de em torno de 120 sacas por hectare. E a gente está vendo que o produtor está colhendo em torno de 70 sacas. Isso representa uma redução de 41% da produção da cultura do milho, né? E outra informação que eu trago também é a seguinte: uma visão do pessoal geral, né? Bom, mas está chovendo bem. E realmente está. Se tu pegar no mês de novembro e janeiro, choveu em torno de 544 milímetros, isso média do município. 544 milímetros, média do município, né? Para ter uma ideia, quanto que a cultura da soja precisa para ter uma boa produção? Em torno de 600 milímetros. Então, se a gente analisar apenas este dado, nós vamos ver o que não choveu adequadamente, tá boa as culturas, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que o nosso município ele é extremamente grande. Nós temos 235 mil hectares no município, né? Quando chove bem numa localidade, por exemplo, no Ivaí, chove pouco na localidade em Acapetum, né? Porque nosso espaço territorial é grande. E a gente tá observando que tem o que? Uma má distribuição da chuva. Chove bem num determinado local do município e o outro não chove nada, né? E além disso, a gente também tem a má distribuição no tempo. Nós passamos pelo mês de novembro e dezembro 22 dias em maior parte do território do município sem chuva, né? Então esses 22 dias já foi o suficiente para causar o quê? O estresse hídrico à cultura, né? E o estresse hídrico, o que é o estresse hídrico? É quando a planta perde mais água do que ela consegue absorver, né? E além disso, o que agrava, né? O calor é extremamente quente. Diferente de nós, que nós refrescamos a sombra, né? As culturas, enfim, a soja, o milho, né? Ela utiliza da água para regular essa temperatura, né? Então, quando ela acaba passando por deficiência hídrica, por falta da água para regular a temperatura, ela acaba fechando, o que a gente chama, né? Que é cessando o processo de respiração. E quando ela cessa esse processo de respiração para regular a temperatura, ela acaba diminuindo o porte, né? Estatura de planta. E se a planta já está com a estatura adequada, ela acaba abortando, né? Aquela parte que vai representar a produção, né? Acaba fazendo abortamento das vagens em fase canivete e também de flores, né? Então ela acaba fazendo esse processo de abortamento para fazer o processo de perpetuação, né? Ela quer aprontar aquilo que já está formado. Então ela vai aprontar aquelas vagens, a prioridade da planta é formar aquelas vagens do baixeiro, né? Para garantir a sua perpetuação da espécie, né? Então ela acaba reduzindo a produtividade. Apesar da planta não morrer, né? Muitas vezes acaba não morrendo porque não é tão elevado o grau de estresse hídrico, mas ela acaba abortando aquilo que ela ia reverter em produção. E além disso, desses 22 dias no mês de novembro e dezembro que nós tivemos sem chuva, no mês de janeiro também foram 16 dias sem chuva em maior parte do município, né? Então, mesmo fator, choveu pouco, né?
essa água que choveu não foi suficiente para todo o ciclo dela, e ela acaba então levando a planta em estresse hídrico, né? Esses 16 dias acabaram prejudicando também o desenvolvimento da cultura. Por isso que a gente coloca, né, que apesar desse regime dos 500 milímetros, se fosse bem distribuído, ser adequado, mas não foram, né? Então a gente vê que choveu bem em determinados períodos e em determinados períodos acabou não chovendo, né? E com isso, né, se a gente pensar em número de produtores, que eu comentei anteriormente ali, 832 produtores, a maior parte desses produtores usam de financiamentos para realizar o cultivo de suas lavouras, né? E até antes eu vinha comentando, né, enfim, com o Márcio, né, muitas pessoas acabam julgando, né, a prefeitura quando decreta situação de emergência por colocar que a prefeitura está se aproveitando de uma situação para benefício da prefeitura, né? E não é o que acontece, o porquê, né? O decreto de situação de emergência, ele acaba auxiliando também o produtor no processo de renegociações de suas dívidas. O produtor que não conseguir honrar com os compromissos bancários, tendo o decreto esse de situação de emergência da prefeitura, isso irá favorecer no momento de fazer a renegociação. Apesar do produtor não ter um benefício direto da prefeitura, né? Mas acaba sim tendo um benefício no processo de regularização de suas dívidas, prorrogação de prazos, né? Enfim, então ele acaba auxiliando também. E é muito importante o município entender essa carência do produtor, né? Sem esse processo de situação de emergência, acaba dificultando então o processo de renegociação de dívidas, né? Perfeito, muito bem. Bom, a gente estava ouvindo o Tiago Portela, que é o chefe do escritório da Emater. Tiago, você nos falou que uma expectativa inicial era de 60 sacos por hectare, isso em média, né? Uma redução em 50% da área dos 140 mil hectares de Itupã, 141, de 30%. Quer dizer, deveremos ter metade da nossa área com uma produção ao redor de 40 sacos por hectare, 42 hoje é o que se espera, é isso? Isso, mas já tem situações de cooperativas e que atuam também no município, elevando já esse valor, né? Então, esses dados a gente coletou até o dia 12 de fevereiro. Uhum. Mas conforme vai tendo o desenvolvimento da cultura, né, já está se percebendo que esse número ainda pode ser maior que apenas esses 30% e 50% da área, né? Então, desse número para pior, né? Então, essa é uma situação que a gente coloca assim que é difícil tu levantar o número exato, né, do dano no momento que a cultura se encontra. Porque nós temos culturas que foram plantadas no cedo, né? Essas já tem o dano visto, mais, né? Claro, mais claro, mas nós temos também as culturas que foram plantadas um pouco mais tarde, que agora com essa regularidade de chuva tende a diminuir, enfim, o impacto, né? Mas a gente também observa a redução do porte dessas plantas, né? Então vai ter um impacto também. A gente vai estar atualizando o nosso laudo, mais conforme a cultura vai se desenvolvendo, para atualizar esses números. Mas é disto para pior, né? Uhum. Então dificilmente a gente vai fechar uma média, né, que a gente achava mais ou menos ideal, em torno de 50 sacos por hectare. Média do município seria uma situação boa até, né? Mas possivelmente a gente vai chegar abaixo disso, né? Uhum. E uma coisa, Miguel, assim, que eu trouxe uma informação, um pouco da visão do produtor, né? Por que isso acaba dificultando, né? E o Márcio está aí também para comentar um pouco sobre isso também. O que acaba preocupando o produtor, né? Hoje, para ter uma ideia, assim, só os custos para a implantação da lavoura, levando em consideração semente, insumos, né, para colocar a lavoura para cultivar a lavoura, né, está em torno de 38 sacos por hectare. Isso sem considerar o arrendamento. Se nós considerar o arrendamento, isso vai para 50 sacos por hectare de custo, né? Se o produtor colher apenas 50, né, ele vai estar empatando. Se colher abaixo disso, já vai estar faltando. E eu não estou levando em consideração ainda, né, os custos operacionais, aquele produtor que tem um funcionário, que tem um maquinário, o desgaste, né? Então, esse custo está extremamente elevado, né? E aí que entra também agora o debate grande que está na internet, enfim, a questão do royalty, né? Uhum. Que isso acaba elevando o custo também da produção do produtor. Isso dá em torno, a cobrança do royalty vai para quase 2 sacos e pouco por hectare. Então, o produtor já está com uma margem apertada, né? Acaba tendo uma outra tributação, né? Enfim, que é legal, né? Que é o royalty, né? E isso acaba preocupando o produtor. Então, um ano que a gente está passando por estresse
hídrico, né, que as médias estão extremamente baixas, né? Quanto mais o produtor tem que desembolsar, pior fica para ele, né? Porque a margem hoje está apertada, né? Se nós pensar na questão do royalty, né, as empresas calculam esse valor de quase 2 sacos e poucos por hectare, pensando numa produtividade de quase 70 sacos por hectare, e que não é o que o produtor está vendo, né? Dificilmente no nosso município nós chegamos a 50 sacos de média nesses últimos anos, né? Então a margem está extremamente apertada para o produtor, né? E que nem eu reforço, então, aí a importância dos municípios fazer esse decreto de situação de emergência, né? Não apenas para benefício da prefeitura, mas sim também para auxiliar o produtor nessa questão da renegociação de financiamentos e dívidas, né? Perfeito, muito bem. E nessa outra área, essa é a área mais preocupante e pior, mas os outros 50%, que estima-se uma redução de quanto? Alguma coisa de redução vai ter? Vai ter, com certeza, né? Vai ter. No mínimo hoje, assim, a visão nossa da Emater, que nem eu disse, as empresas já estão estimando uma redução de 30% em relação à área total, né? A gente também, enfim, acredita que esse número possa chegar a ser para isso, né? Mas hoje, em torno de uns 15%, a gente já vê uma redução certa, né, que vai ter, né? Então vai ter uma redução de produtividade nessa área do... Esse 15% seria da área total ou dos 50% que estão melhores? Dos 50%, né? Que estão melhores. E isso ainda pode vir, enfim, que nem eu comentei anteriormente. Claro. Pode vir se agravar e os resultados mesmo vão ser constatados no momento que a planta tiver condições de a gente visualizar, né? Sim. Quando a gente fala uma redução de 30% da produtividade dessa área do cedo, a gente acaba vendo abortamento de folhas, né? Abortamento de vagens, né? Então tá mais fácil de fazer essa constatação. Conforme a planta está no estágio mais inicial de desenvolvimento, que é o que a planta, essas lavouras do STARD estão ainda, né? Tá no vegetativo, indo para floração, então fica difícil de ver o dano agora, mas já tem redução de porte, né? Para frente a gente vai conseguir trazer um dado mais concreto para os ouvintes. Geograficamente, olhando o nosso município e a região, municípios que foram mais ou menos atingidos e localidades no município de Tupanciretã que foram mais e menos atingidos, dá para delinear alguns locais? Isso, Miguel, eu tenho mais referência do nosso município, né, que é a atuação do nosso escritório aqui municipal. O que a gente vê, né, essa região mais próxima a Ivaí, Chão Xavier, Batu, né, vai pro lado aqui também da Coxilha, são lugares que as lavouras estão melhores, né, estão mais desenvolvidas. Daí a gente convidou, enfim, conversando com o Márcio, né, que é uma das localidades pior que estão hoje no município, que tu pega de Santa Tecla, Espinilho Grande, Inhacapetum, são as regiões mais afetadas hoje do município, né? Mas tem também, não vou dizer que todas as lavouras aqui em São Xavier estão boas, porque que nem eu comento, né? É muito localizado a distribuição de chuva. Às vezes chove na área do vizinho e não acaba chovendo na nossa área, né? Então é difícil de perceber, né? No nosso clima isso não é tão estranho. Eu já vivenciei vários anos assim, de termos essa chamada, a gente chamava de pancada de verão ou manga de verão, que dizia assim, né? Que não é aquela chuva que vem de uma frente harmônica, uma frente fria. É uma chuva pontual pela evaporação, pelo calor, pela umidade do ar, enfim, que chove ali, aí a umidade cai e para, depois não tem nada parelho. Diferente daquela chuva que vem com uma frente organizada, que aí vem parelho, vai pegando, ou vem da Argentina, ou vem do Uruguai, enfim, e vem total. Bom, a gente está conversando com o Tiago Portela, que é o nosso chefe da Emater, a nosso convite está aqui presente também, está junto conosco o nosso vice-prefeito, produtor rural, e também aqui representando um dos setores mais atingidos da nossa região, que é a região de Espinilho Grande ali, e o Márcio Teixeira Dias. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, o Tiago permanece conosco e a gente vai colocar o Márcio também na conversa para ouvirmos, não só na condição de produtor, mas também de integrante da gestão da municipalidade, porque o Tiago ressaltou com muita propriedade. É importante que os municípios, isso não é só Tupã, o Júlio de Castilho já decretou também, me parece que Jari está decretando, ou decretou, enfim, porque é uma questão de organização, de suporte para os produtores que forem afetados e também de agilidade para os municípios, que eles estando com essa condição reconhecida, há uma flexibilização, digamos assim, para que o município possa agir com mais rapidez caso ele tenha necessidade e possa intervir em alguns aspectos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades no oferecimento por hectare, áreas não arrendadas, áreas arrendadas ao redor de 50, isto
numa média, mas pode ser mais até dependendo a estrutura de administração, de pessoal, de implementos, equipamentos, enfim. Bom, essas informações o Tiago trouxe para você no bloco anterior, ele permanece aqui junto conosco e nós temos agora aqui a presença do Márcio Teixeira Dias, nosso vice-prefeito, né, que aliás até há poucos dias estava na condição de prefeito, pelas férias aí do prefeito Gustavo, e foi testemunha inclusive de uma reportagem do Globo Rural refletindo a realidade que ele está vivenciando na condição de produtor de uma das áreas do nosso município, Espinilho Grande, ali, que é uma das áreas que mais foram afetadas, inclusive confirmada agora pelo Tiago. Márcio Teixeira Dias, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bom, vice-prefeito? Bom dia, Miguel, bom dia, Tiago, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes. Satisfação estarmos podendo mais uma vez ter a oportunidade através da rádio de trazer essas informações, né? E também a presença importante da Emater através do Tiago, que é o nosso chefe do escritório municipal aí, ter praticamente uma aula, né, Miguel? É verdade. De informações, enormes, né? quantidades de dados, Enormes informações, e tem mais ainda, né? A gente sabe que o Tiago, junto com a sua equipe, tem essa forma muito séria, né, de estudar os dados, de fazer o levantamento o mais ajustado possível e tendo esta clareza de trazer as informações com que a nossa comunidade em geral, não somente os nossos produtores, mas sim a comunidade em geral, entenda este processo que estamos aí já há anos, né, Miguel, tendo este problema de déficit hídrico. Sem dúvida. O leigo, o Miguel está passando na estrada, está indo lá para Espinilho Grande, para Santa Tecla, ou indo para Júlio Castilho, para Cruz Alta, enfim, olha a lavoura bonita, um verde forte, parelho, toda coberta, assim, dá a sensação que a gente está, não tem nenhum problema. Não é assim, né, Márcio? Não. Infelizmente, o que os olhos enxergam não é a realidade que tem no âmbito de uma lavoura comercial, né? Conforme a gente tem percebido e muitas vezes é importante ter que fazer uma vistoria mais técnica, né? O produtor trazer a informação através do seu técnico, do seu assistido, tanto de cooperativa quanto da Emater ou até o sindicato dos trabalhadores, as empresas particulares, enfim. Temos uma rede de informação e de técnicos que fazem essa assistência, mas é importante a divulgação correta de cada lavoura e também de cada comunidade. Aí, conforme a gente está passando as informações aqui neste momento, a visão que se tem hoje sobre as lavouras, tu pode ter a certeza que é difícil de tu mostrar através de uma foto geral que tem déficit nas lavouras, porque elas estão com uma aparência muito interessante, né? São bonitas, bem estruturadas, numa visão geral, né? E até porque houve o retorno dessas chuvas conforme a gente tem visto. Mas o que aconteceu no ciclo da planta e o que a gente vê hoje indo numa lavoura e dando uma visão por dentro dela, é assustador a perda que estamos tendo. E vamos continuar tendo, porque ela vai reagindo, conforme aqui o nosso chefe da Emater já relatou, conforme ela vai evoluindo agora com a reação desta umidade que voltou a ser normal, ela vai se adequando, né? Vai caindo vagens, canivetes, flor, folhas, e vai se adequando para perpetuar realmente a sua espécie. E isso nos causa aí um problema gravíssimo que nós ainda não temos certeza do que vamos colher, né? Sem contar que tem uma previsão, não querendo ser pessimista, mas nós temos uma previsão de as chuvas serem sequentes e de repente aumentar o volume durante o período da colheita. Então nós temos mais esse agravante que bem sujeito a acontecer, porque uma chuva durante a colheita com a planta já pronta, nós teremos o quê? Um problema que ela teve estrutural por causa da seca, ela não tem aquela estrutura de planta com resistência. Então ela apodrece mais rápido. Tem uma perda ainda maior, a palha é mais
mais fina, enfim, a vagem mais fina. Então, conforme for a umidade durante os dias, acontece a questão da perda. Mas hoje, Miguel, falando sobre a questão geral do município, né, nós, através desse decreto que emitimos aí, ele está em análise no regional, né, está no nível 1, que é no Regional Santa Maria. A partir daí ele vai para o nível 2, que é a nível de estado, e lá é avaliado e dado a publicação ou não, né, através do reconhecimento do governo do estado. Nós estamos aí acompanhando com a nossa Secretaria da Agricultura, com a Emater, com o sindicato, com a Cooperativa Agropan, as demais cooperativas e empresas, fornecendo esses dados diariamente, semanalmente, para que nós possamos manter a alimentação desses dados, que nós consigamos mostrar para a equipe da Defesa Civil do Estado a importância que é nós estarmos tendo o reconhecimento desse decreto, não só pela questão da perda econômica na lavoura de soja, mas isso o município terá uma situação de proteção, vamos dizer assim, de dados, para que nós possamos facilitar esta continuidade dos nossos produtores, principalmente na questão da lavoura de soja e milho. O que isso tem relevado hoje? Vejam bem que na situação atual nós estamos com mais de 160 milhões de reais de déficit no município, do geral a nível de produtor, e isso, na soma dos últimos anos, Miguel, nós já passamos de 20 milhões de déficit de arrecadação para os cofres públicos do município. Quanto? Mais de 20 milhões. A sequência que vem acontecendo de déficit nas culturas de verão vem dando essa soma. Então vejam bem que o município também perde em questões de investimento na infraestrutura. O momento hoje está o nosso prefeito Gustavo em Brasília, juntamente com os vereadores, articulando lá para buscar emendas parlamentares, verbas que nós possamos investir no município, para tentar compensar um pouco do déficit que nós temos tendo nos últimos anos para investimento no município. Vemos fazendo um enorme exercício para que isso venha a pelo menos ter uma média, né, dos anos anteriores, mas está ficando cada ano mais difícil. Então vejam bem que nós dependemos da cultura, né? Dependemos do agronegócio, dependemos da agricultura familiar, enfim, para que os cofres dos municípios também possam ter uma vamos dizer assim, uma melhor condição de investimento na infraestrutura do município. E aí vamos lá, né? É a estrada, é saúde, é educação, é investimento na infraestrutura urbana. Tudo isso hoje, se nós formos ver o que nós temos investido, a grande maioria dos valores são de emenda parlamentar, são de verbas de projetos ministeriais, e as contrapartidas é investimento com muito cuidado do nosso dinheiro livre no caixa. Temos que ter esse cuidado, porque está aqui, nós estamos vendo nesse momento que vamos ter mais um déficit. São coisas que 2026 estará recebendo os valores de retorno da safra de 2024, 2025. E 2026 nós teremos este retorno lá em 2027, 2028. Então vejam bem que a sequência para os próximos anos continua tendo déficit. Então isso é preocupante. Por isso a importância de ter dados muito bem compilados, com muita seriedade, né? Que é isso que a Emater muito bem faz. A nossa Defesa Civil, com a equipe que temos aí através da coordenadora Vânia, sempre tendo esse cuidado de relatar e mostrar para a Defesa Civil do Estado e o regional que Tupã-Siretã, quando emite esses dados e faz a requisição de um laudo, através de um laudo, a requisição para termos o decreto reconhecido, é porque realmente a situação nossa não é diferente de muitos municípios hoje em relação à fronteira do estado, né, que são onde tem os maiores déficits hídricos no estado. Então, falo nesse geral, assim, Miguel, para dizer que a importância que nós temos tendo hoje de que esse decreto seja mais uma vez reconhecido, né? Porque senão nós teremos com certeza muito maiores problemas dentro das propriedades, principalmente nas questões de nós
ativar, né? Fazer o pedido de um Proagro, de um seguro agrícola através das empresas particulares, que hoje os Proagros já têm na lei que a partir de 3 anos consecutivos ou 5 anos intercalados, já vem o cancelamento. A pessoa não consegue mais fazer a requisição, né? Fazer o pedido. Então, também estamos com esse problema, porque nós já vemos uma sequência de estiagens e todos que tiveram condições ou fizeram esta abrangência da sua lavoura dentro do seguro agrícola ou do Proagro, está com esse problema que na hora de fazer o pedido está cancelado. Então, também temos mais esse custo aí que estará embutido em cima das propriedades. Então, perfeito. A nossa sequência de problemas, infelizmente, é drástica, né, em termos da nossa agricultura, agropecuária. E, Miguel, hoje nós temos aí, dentro do município, várias localidades, como aqui muito bem relatou o Thiago, problemas enormes, variando aí de apenas 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância no máximo. Até menos que isso, uma variação drástica. Nós aqui temos algum ponto específico na Caneleira, de Santa Tecla em direção a Capetum, pegando Espinilha, Boqueirão, aquela região, nós temos ali uma deficiência de uma lavoura para outra que varia de acima de 30% até chegar a 70%, 50%, 60%, conforme a lavoura. Porque pega pancadas de chuva, como nós estávamos falando anteriormente aqui, numa lavoura, o vizinho ali a 500 metros, 1 quilômetro, não pega. Então, ainda tem esses pontos muito específicos em cada localidade, não é nem dentro do município. Em cada localidade ainda há essa variação muito grande. E tudo isso está se registrando ao passar de cada semana, né? Então, nós veremos com certeza ainda um número mais elevado em cima desses dados que traz aqui o laudo da matéria, conforme o Thiago vem colocando. Então, nós temos este problema com o passar dos próximos dias, aí, Miguel, uma evolução com certeza na perda de produção e automaticamente na arrecadação de chegar mais próximo ao custo de produção de cada produtor, e nem se fala dentro do município, né? Perfeito. Bem, o Márcio falou mais como na condição de representante do Executivo, vice-prefeito do Ponciretã e prefeito que teve em exercício agora há poucos dias. Mas, Márcio, e o produtor? No Globo Rural você colocou bem assim: no momento da floração e enchimento de grãos, faltou água. As plantas têm metade das vagens que deveriam e as que existem, ao invés de 3, têm 2 ou só 1 grão. Algumas sequer encheram de grão, diz o produtor da reportagem. O produtor, no caso, é o nosso Márcio. O produtor, como é que está hoje, Márcio? Você declarou isso há poucos dias. O quadro continua o mesmo? É uma questão pontual da sua propriedade ou aquela região toda está assim? É a sua propriedade no Espírito Grande, né? Isso. Miguel, a partir de lá, as coisas só pioraram, né? Porque aí veio a reação. Isso eu registrei e deixei muito claro para a pessoa que me entrevistou naquele momento. As lavouras do cedo, quem plantou ali final de outubro, do dia 25 de outubro, 22, 25 de outubro em diante, até o início de novembro, são lavouras que estariam hoje em plena maturação, né? E ela, a estrutura de planta, ela até teve a estatura, enfim, conseguiu ter um desenvolvimento muito razoável a normal, até final aí de novembro, início de dezembro. A partir dali, houve toda essa variação. Com a falta de chuvas, o déficit hídrico, ela ocorreu a situação de começar teve muitas vagens que já estavam começando ali enchimento de grão, ou até 50% do enchimento de grão, se deformando. Não caiu, né? não se desprendeu da estrutura da planta, mas houve esta variação na sua formação, né? Parou naquele enchimento de 20%, 30% do grão, e houve essa reação após esse período das chuvas, que ela se desprendeu. Vagens, canivete que ainda tinha, e agora aconteceu uma outra reação que é normal da planta. Ela estabilizou ali, e na ponteira agora ela
rebrotou. Largou mais 1 ou 2 trifólios, pequenos, bem inferiores, mas largou devido à ação normal da fisiologia da planta, que é normal. Mais 1, 2, 3 trifólios e mais uma camada de flor. E que essas não vão sustentar. Ela vai... Só é uma reação normal da planta. Quem olha e não tem o conhecimento técnico vai achar que não, ainda vai reagir. Mas, na verdade, o terço inferior da planta é o que mais pesa os grãos, né? Depois tem o mediano e as ponteiras é mais liviana de grão. Então não adianta ter ponteiras. Pode ter lá 3, 4, 5 vagens. Ela tem um peso 30% em relação à bacheira, como se chama. Então tudo isso é um problema que quem olha no normal, quem não tem conhecimento técnico, acha que tem quantidade de vagens. Mas não tem peso, é um grão avariado. As vagens têm lugar para 3 grãos, tem 1, 2... Os que tem 2 tem 1, e o peso inferior. Então, tudo isso é uma questão que agrava ainda mais na hora de colocar a máquina para colher. Então, nós estamos falando aqui hoje na situação que a planta se encontra, né? O que nós vemos na prática hoje foi a colheita do milho, né? Certo. Que está instalada e teve essa deficiência com medir. Mas na soja, nós estamos falando desta maneira e que ainda está longe de nós colocar a máquina para colher. As bem precoces, logo aí, 10, 15 de março, vai ter colheita. Mas isso, o percentual é bem pequeno, né? E ainda tem as perdas. Então, vai variar muito de região para região. E, no geral do município, temos essa situação que o Fábio está explicando, que muitos desses dados que eu passei, a grande maioria, foi relacionada à nossa propriedade lá, minha, do meu pai, da família. Mas ali o espinilho como um todo, e vindo em direção a Santa Tecla, nós temos essa situação em várias lavouras, né? Grandes lavouras de empresários rurais que nós temos naquela nossa região ali estão com uma perda enorme. Tu olha por cima, é um padrão de lavoura. Tu vai lá no meio e abre os pés de soja e vai olhar a estrutura da planta, tem como a gente chama, uma canela, uma altura de solo até sobre o meio da planta que não tem mais nada, tá só apenas o pé do soja. Ele simplesmente se desprendeu. Vagens e canivetes que seriam assim, talvez não fosse tão alto o prejuízo pelo período que faltou umidade, que faltou chuva, mas sim a incidência altíssima de período de 11 horas da manhã até 3 da tarde, 4 horas da tarde, a temperatura muito elevada. Calor. Isso foi o que mais queimou, né, as culturas. A região que você se refere, ela é quase limítrofe do município, ali é proximidade com Joia, né? Isso, nós temos de Santa Tecla em direção a Espinilha, Capetu, nós temos um bolsão, né? Nós fizemos divisa com a Joia, São Miguel das Missões, Capão do Cipó, do lado do Capão do Cipó, Santiago, e na parte de Costeiro Passo da Laje já é Jari, né? Então é um bolsão. E todos os municípios ali estão mais ou menos no mesmo quadro ou é diferente? Tem, da mesma característica que nosso município. Eu converso com o pessoal de Capão do Cipó, da Joia, até estive conversando com o prefeito da Joia semana passada. Jari, da mesma forma, pontos específicos dentro do seu município com perdas elevadas, 60%, 70%, 50% em específicos. E no geral está neste ponto, 30%, 35%, 25%. Perfeito. Então é a nossa região como um todo. Eu não peguei informação da região aqui em direção a Salto do Jacuí, que é uma outra realidade. Mas pelo que Júlio Castilho colocou no seu decreto, também, porque Júlio Castilho faz divisa com Salto do Jacuí, faz divisa com Pinhal Grande, enfim, sim. Os limites. Então são pontos específicos em cada região, em cada município, que nós vamos ver com certeza elevação do problema da perda por falta de chuva, déficit hídrico. O Márcio salientou um aspecto que eu não questionei o Tiago. Tiago, milho, já temos os dados da safra, volume, área plantada, produtividade, prejuízo, o que nós temos do milho? Milho, né? O que foi levantado agora, uma redução, que nem comentei anteriormente. Já tinha comentado, mas acho que não ressaltei, mas uma redução de 41%, né, na produtividade aqui de milho. De 120 sacas para 70 sacas, né?
Da mesma forma, né, que você tinha comentado que o isso. soja, a gente percebeu que tem lavouras que produziram próximo a 100 sacos, como lavouras que produziram menos de 70 sacos. Isso são valores médios, né? Às vezes o produtor escuta, né, diz, bom, mas eu colhi mais que 70 sacos, a matéria está mentindo a informação, né? Ou eu colhi menos que 70 sacos. E não é isso são valores médios, né? E a área plantada? E a gente não pode muito se apegar, enfim, foi 25%, 30% a quebra, né? É importante, eu acho, ressaltar sempre, né, que existe a quebra e o prejuízo. Essas informações de porcentagem, isso varia de município para município e de produtor para produtor. E dentro da propriedade, varia muito dentro da propriedade também, né? Isso é o que repercute um pouco mais, sabe, das informações, né? Quanto que se quebrou, né? Isso é difícil, né? Até o pessoal fala muito da questão das safras recorde ali, né? Os números de safra recorde. E o pessoal se apega muito a essa informação, sabe? Mas o que é importante é dizer que houve quebra, o produtor está sofrendo, né? Então, tem propriedades vai sofrer mais, produtores vai sofrer um pouco menos, né? Miguel, assim, o pessoal tinha comentado antes também ali na questão da área irrigada, né? Do município, né? O que a gente tem hoje de levantado, né? A gente tem em torno de 8 mil hectares irrigados no município, né? Sendo que 5 mil é na cultura da soja e 3 mil na cultura do milho, né? E esse é o caminho, né, enfim, que o agricultor tem que buscar, é se tecnificar para que no futuro consiga irrigar, se não 100% da sua área, mas parte da sua área consiga fazer a irrigação. E a gente vê, né, enfim, e onde que está o limitante de fazer a irrigação, né? Hoje o principal, hoje está alto o custo, né, da irrigação. Em torno, mais ou menos, para gente ter uma ideia, quanto que sai um custo de uma irrigação por hectare, é de 20 a 30 mil por hectare, né? Então tem essa variação, conforme a área que tu vai irrigar, dilui um pouco mais o custo, né? Maiores áreas sai um pouco mais barato por hectare, mas hoje o custo mesmo está em torno de 20 a 30 mil reais por hectare. E a gente comentava com o Márcio, né, antes, né, os reservatórios, grande parte deles a gente acaba vendo que não sofrem, né, eles não baixam a quantidade de água. Por quê? Porque está chovendo de forma irregular, né, chove grande espancada que o solo acaba não sendo capaz de reter essa umidade no solo, acaba escoando para onde? Para os reservatórios, quem tem, então consegue manter a água reservada, né, e até por isso que a gente não relata muitos danos na pecuária, né, pensando na acidentação animal, porque hoje os animais, enfim, têm água para beber, os córregos não pararam de correr, né? Mas, enfim, né, essa água não está ficando reservada nas propriedades, elas acabam indo embora. E o futuro é irrigar, né? Só que tem esse custo elevado. Existem muitos programas, exemplo, o programa municipal que foi criado recentemente de irrigação, que prevê a questão de reservatórios de água, mas é mais voltado para onde esses programas, né, que vêm tanto do estado e o programa tipo do município, são muito focados em pequenas propriedades, né? Porque, enfim, se fazer um programa voltado para grandes produtores é inviável tanto para o município para o estado, mas tem que se pensar alternativas, né? Juros diferenciados para programas de irrigação, a subvenção às vezes um pouco maiores, né? Enfim, pensando numa agricultura maior, porque a gente vê, né, a gente comentou antes o dano econômico, né, de 150 milhões para o município, né, se a gente não tivesse esse dano econômico e se esse valor tivesse vindo, enfim, para investimento em sistema de irrigação, quanto de área a gente podia irrigar, né, a gente acaba tendo a produção, né. Mas, enfim, o caminho hoje, o futuro, vai ser o produtor tecnificado, investindo em irrigação e também, antes da irrigação, não adianta também a pessoa achar que a irrigação é a solução e que também, às vezes, acaba não sendo se o produtor não tem um solo bem recuperado, se o solo não está corrigido quimicamente ou fisicamente, né? E aí que você percebe a diferença também em algumas propriedades. Às vezes tu vê o vizinho com uma lavoura um pouco melhor estabelecida, vai muito do manejo que o produtor está realizando naquela área. Se aquela área está bem corrigida quimicamente, né, aquela raiz da cultura, seja da cultura do soja, ela vai ter uma capacidade de penetrar um pouco mais no solo, buscar água para as camadas mais profundas do solo, né? Então o solo tem que estar corrigido quimicamente e também, enfim, a parte da estrutura física do solo. Produtores que adotam a rotação de cultura, tem mais de um tipo de cultura implantada na área, né, rotacionando, vai ter um melhor desenvolvimento, enfim, das raízes da cultura, tipo da cultura da soja, né.
Então, parte também da tecnificação do produtor. Às vezes, tu olha uma lavoura bem desenvolvida hoje, quer dizer o que também? Então, que aquele produtor está caprichando na lavoura. Aquelas lavouras que têm pouco menos de investimento, ela acaba sofrendo muito mais também com esses problemas da deficiência hídrica, né? Você falou uma área irrigada em torno de 8 mil hectares, 5 mil soja, 3 mil milho, né? Isso dá 5% da nossa área de produção de pão? Mais ou menos, isso aí. É relativamente baixo, né? Se tu pensar. O que seria um número que vocês considerariam assim razoável, de percentual? Olha, pensando 30% seria um número legal, né? Se a gente tivesse isso, dá uma segurança, né? Mas tem regiões mais desenvolvidas nessa parte de irrigação. A gente pegar essa região do Espaço Fundo aqui, né? A própria região do Espinilho ali tem bastante produtores que irrigam naquela região, né? Que é uma região que sofre. Mas é onde concentra o maior volume de irrigações também. E pensando por que isso também, a gente encontra os maiores produtores está naquela região também, né? Do Espinilho, ali Santa Tecla. Então o produtor tem uma capacidade maior de fazer investimento, né? Perfeito. Que nem eu coloco 30% da área, porque, né? 30% da área o produtor tinha que ser irrigada, né? Então ele tem uma segurança, né? Para, enfim, para a manutenção da sua propriedade, né? Perfeito. Mas a gente vê que o custo hoje de implantação, enfim, dos sistemas de irrigação é altamente alto, né? Hoje o déficit de 30% se tivesse irrigação minimizava, ficaria, pelo menos não teria... Para te ver que os números fecham, né? Sim, sem dúvida. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial para a gente falar, nós estamos falando do momento até agora, o que vivenciamos, né? E vamos ver se é possível algum tipo de expectativa para o amanhã. Eles já deixaram aqui bem claro que a perda que já se teve é irreversível, que já se perdeu, não se tem como recuperar. Mas será que é possível manter essa condição? Pode piorar? Enfim, qual é a expectativa? O que nós temos de expectativa de chuva? Porque em janeiro a gente fez entrevista com os meteorologistas. Aliás, amanhã nós vamos fazer uma também, porque hoje o tempo não vai dar certo, mas amanhã nós vamos fazer uma. E eles nos disseram, janeiro vai ser fraco de chuva, primeira quinzena de fevereiro vai ser ruim, mas depois vai começar a normalizar com as pancadas de verão. Foi efetivamente o que aconteceu. O que vai acontecer agora março e abril? Abril tem a colheita, né? Então a gente, claro, fica na expectativa de ver o que vai acontecer. Vamos ver o que nós podemos ter de informação. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno em nome do chefe do escritório da Emater de Pancetá, o Tiago Vinícius Portela, na companhia do nosso vice-prefeito e produtor rural e um dos mais afetados, porque a região dele é uma das mais afetadas aqui na nossa região, Márcio Teixeira Dias. Ambos trouxeram dados importantíssimos, números reveladores da atual situação, que é preocupante, né? No momento estamos aí com uma redução de 30% na produção da safra de soja em metade da nossa área. As outras estão um pouco menos, mas com a tendência de até crescerem. Algumas empresas estão até falando em 30% geral, né, como um todo. Perspectivas para o amanhã? Essa é a nossa pergunta, mas é uma pergunta extremamente difícil. Você viu há pouco aí o pessoal da Atmosfera Meteorologia. Aliás, amanhã o Ricardo vai ser o nosso entrevistado aqui para falar sobre a tendência de março e abril, né? Você viu aí ele colocando instabilidades muito localizadas. Se acontecer, não deve acontecer, e uma certa queda na temperatura, entre 15 e 30 graus deve ficar a temperatura, com sol. Nesse mês de fevereiro não deveremos ter mais chuvas, e nos primeiros dias de março também não. Isso é bom? Isso é ruim? Não tenho a menor ideia. E qual é a informação que a Emater tem com relação ao amanhã? O que vocês estão trabalhando com? O que os meteorologistas da Emater estão passando para vocês aí, Tiago, com relação a este período de fim de ciclo e colheita? Miguel, assim, como comentado, né, enfim, a soja do cedo, ela já está, enfim, finalizando o seu ciclo, né? Então, o impacto inicial dela foi o que mais prejudicou, né? E agora, a soja, enfim, mais do tarde, a gente está nessa fase de enchimento, né? De grão ali no terço mais baixo, que nem o Márcio comentou, né? A gente tem os terços da soja ali, os terços do bacheiro são soja mais pesados, do meio um pouco mais leviano, enfim. Ele vai tendo os ciclos de formação do grão. E as chuvas, ela é muito importante agora para a gente pegar desse terço médio para o terço superior, né? Então, tendo essa ausência, né, com certeza vai dar impacto nessa soja mais do tarde, né? E as previsões são essas, a instabilidade, né, chuvas irregulares, né? Que acaba sendo um sorteio, né? O produtor
tem que ser sorteado com a chuva, né? Enfim, para diminuir os impactos. Mas essa é a previsão, a instabilidade do tempo, né? Enfim, a gente não vê uma melhora futura, né? Perfeito. Quer dizer, o quadro é mais ou menos esse, essas chuvas esparsas, mangas de verão, essas chuvas de verão que são pontuais assim. No final de dezembro, início de janeiro, havia a previsão de vários dias sem chuvas e os meteorologistas disseram isso. Já se tem alguma informação assim sobre vários dias sem chuva ou isso não veio para vocês? Não temos essa informação mais detalhada, né? Mas, enfim, dessa estabilidade. Tens um percentual do que foi de soja do cedo, o que foi de soja de tarde plantado no município? Tem em torno, nessa parte, né, enfim, do soja bem do cedo mesmo, em torno de 30% das lavouras são consideradas lavouras do cedo ali, né? Em torno disso daí. Daí tu vai pegar, enfim, durante o período de plantio, né, essa distribuição entre cedo e mais do soja do tarde, né? Quer dizer, mais cedo mesmo, em torno de 30% mais da área, metade né? é do tarde. Isso aí, certamente. Isso aí. Ok, perfeito. Márcio, qual é a sua expectativa para a sua propriedade lá daqui para frente? E também a municipalidade, vocês fizeram o decreto, estão aguardando agora o andamento dele. Estando oficializado, quais ações, o que pode ser feito? Sim. Dentro da questão da expectativa particular, né, da família, como proprietário, eu não vejo assim expectativas positivas quase que ausentes, né? Porque pela experiência que a gente já tem, pela experiência que a família tem, os vizinhos que a gente conversa, que troca ideia, e a nossa região é uma região que sempre foi mais prejudicada realmente, é uma micro-região da região dos municípios vizinhos aqui, é uma micro-região com bastante déficit. Ela tem essa variação aí de 20% a 35% que se planta no cedo, né? Então, como eu estava explicando anteriormente, ela já tem essa quebra alta na produtividade que ela teria, e o restante das lavouras que foram instaladas, nós temos aí em torno de uns 25% do tarde, né? E não muito assim, ó, pelo planejamento. Algumas lavouras realmente foram planejadas a fazer um plantio mais tarde, mas se tornou plantio bem do tarde porque não houve a chuva no momento certo para que a umidade desse condições, a umidade de solo desse condições de replantar dentro do período tarde. Então ela passou daquele período. Então ela já teve aí como já comentamos aqui, o Thiago fez esse comentário, internamente da nossa propriedade, o que acontece? Isso é reflexo lá e de muitas outras, que por ter passado do período padrão do tarde, ela houve o déficit hídrico e não teve desenvolvimento na estrutura da planta. Então ficou uma planta com um nível baixo de estatura. E aí começa a outra questão, antecipação da floração, antecipação do canivete. Ela adiantou para você ver livre da sua, vamos dizer, manter a espécie. Então ela adiantou. E aí agora nós não temos estrutura de planta para que isso tenha condição de realmente evoluir na produção. Então esses detalhes que nos faz concluir que o nosso prejuízo é enorme e que a expectativa que nós tínhamos lá no mês de novembro já se foi água abaixo, né? Então a gente está enxergando, é uma experiência que a gente tem de prática. Certo. E que tanto a prática nossa de convivência e também as orientações técnicas não tem muito o que dizer. O prejuízo está instalado, não tem muito o que esperar, vamos ter uma padronização de chuva daqui para frente e vamos conseguir retomar a recuperação da produtividade. Não temos. Isso te dou certeza disso. E aí, quem foi sorteado anteriormente daqui para frente continuará, terá até uma estabilidade. Mas com certeza, no geral do município, nós não teremos safra cheia. Perfeito. São muitos pontos específicos que poderá ter uma ponta de uma lavoura dentro da minha propriedade que terá condição plena.
Perfeito. E a municipalidade? Vocês já fizeram o decreto, a parte de vocês fizeram, inclusive o prefeito Gustavo, quando estava começando a sua viagem, nos deu uma entrevista aqui salientando que houve algumas mudanças na forma de fazer esse decreto, mas que depois já está adequada a ela e que isso agiliza o processo do trâmite para o reconhecimento oficial. Você já comentou que está na regional, né, de Santa Maria? Isso, está na regional. E aí tem algumas mudanças, Miguel, e é importante que a comunidade também tenha esse conhecimento, essa informação. Nós, nos decretos anteriores, aí, em outros anos, eles avaliavam e analisavam o laudo da Emater, todo o processo que nós encaminhávamos para a prefeitura, e lá se dava ok ou não. Tá? Hoje eles estão fazendo visitas conforme o que tu colocou no relatório e no encaminhamento do processo. Né? Se é lavoura, eles vão visitar a lavoura. Se é a água para as famílias, vão visitar as famílias. Se é água para animais, vão visitar a propriedade que está faltando água para animais. Enfim, conforme os dados estiverem no processo, eles estarão fazendo a visita em loco para confirmar esta informação. Então, isso é a maior mudança que tem, e também a forma do relatório que se encaminha, né? Os registros que se encaminha para o Estado é mais específico, mais detalhado. Então, por isso que é importante, às vezes o pessoal espera uma rapidez no encaminhamento. Já deveria ter publicado, já deveria ter pedido, né? Já deveria ter feito o decreto. Mas, na verdade, assim, não só por parte do Estado ou da Defesa Civil, esta evolução na análise, até porque a sequência do nosso Estado de ter essa estiagem é muito grande, mas também de responsabilidade de uma administração pública. O prefeito está arcando com assinatura, né? 100% em cima dele. Então, é de nossa responsabilidade cobrar das equipes, orientar, dar condições de conhecimento e capacitação para que esses laudos, quando saem do município, tenham a tranquilidade de realmente os dados serem verídicos, de terem condições de vir aqui a equipe de análise e realmente comprovar. Não, realmente o que foi encaminhado está aqui. Não precisa fazer alguma correção, uma alteração, isso, uma coisa então, assim. Por isso que às vezes a gente acaba dando um tempinho a mais para análise interna. Você conversa com a Emater, se faz uma reunião, se trata da análise dos dados internos primeiro. Né? Para que a cooperativa que passa informação, a Emater, o sindicato, as entidades em geral do município que passam informação, possam realmente ter um nivelamento na informação, conforme nós estamos aqui hoje, dando uma entrevista que não é de âmbito do Márcio, do Thiago, enfim, nós estamos passando uma informação do que a gente conhece e tem na mão no geral do município. Então precisamos ter essa clareza, e por isso que é a responsabilidade da administração pública, quando encaminhar esse decreto, fazer a requisição do decreto, ter realmente os dados compilados de forma séria, transparente e que tenha garantia de realmente conferência e que bata as informações. Sem dúvida. Aliás, Tupã-Seretã tem sido destacado nisso, porque tem sido um dos municípios que tem mais rapidamente sido reconhecida a situação, os decretos anteriores, né? Tem sido bastante ágil. Muito por essa questão nós analisarmos antes. Perfeito. Bom, o tempo já esgotou em 40 minutos nossa edição do programa aqui, mas eu quero agradecer a presença do Thiago Vinícius Portela, chefe da Emater. Vou deixar o microfone à disposição dele, depois do Márcio, para concluir. Thiago, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui, parabéns pelo trabalho da Emater, a gente sabe que ele é fundamental e é baseado nele que muitos dados são compilados e são levados aos outros setores para que se tenha a realidade do que está acontecendo. A gente lamenta ter essas informações, mas é a realidade que precisamos encará-la e minimizar ou diminuir os possíveis prejuízos. Mas, Thiago, mais algum detalhe que você gostaria de colocar na condição de chefe da Emater, por favor, fica à vontade. Miguel, assim, além do impacto econômico, né, o reconhecimento ele leva em consideração também o impacto social, né, muito mais importante que o impacto econômico. E qual que seria o impacto social na questão da cultura da soja, né, que a gente está conversando mais, né, aqui, né? Enfim, a gente comentou, nós temos quase 900 produtores, né, 832 estabelecimentos com a produção de soja.
E se essas propriedades acabam sendo impactadas, né, eles acabam deixando a atividade, né, acabam abandonando a atividade. São famílias que vão acabar fazendo outras coisas. Então, existe também a questão do impacto social dentro destas propriedades, né. Então, muito mais importante no reconhecimento seria os valores, os 160 milhões, o reconhecimento leva muito em consideração também o impacto social, né, famílias sem acesso à água, né, famílias deixando atividades, famílias sem capacidade de renegociar suas dívidas, né? Então, isso são impactos sociais que é analisado no reconhecimento da situação de emergência, né? Miguel, quero aproveitar também, enfim, a oportunidade de estar aqui na rádio para reforçar o convite do Dia de Campo que a Prefeitura está organizando, né? O Dia de Campo de Piscicultura, que vai ser amanhã no território do Peixe. Então, o Dia de Campo começa às 7h30 da manhã com credenciamento dos participantes, né? E a visita às estações começa às 9h30, né? Então a gente reforça, a gente já teve em outras oportunidades aqui no Variedades, convidando a comunidade que quem queira, enfim, fazer presente o Dia de Campo, ele é aberto, faz a sua inscrição na Emater, na Secretaria de Agricultura ou outro parceiro do evento, né? Então o Dia de Campo é aberto a toda a comunidade. E a gente traz então a atividade da piscicultura como uma atividade de diversificação da renda, né? A gente está falando a questão do cultivo da soja, né? Então a gente está trazendo também o produtor que tem interesse, seja agricultor familiar ou não, né? Então que se faça presente no Dia de Campo para conhecer essa outra atividade que tem possibilidade de diversificar a renda dentro das propriedades. No demais, a gente agradece a oportunidade de estar aqui em contato com a comunidade e o espaço que a rádio vem disponibilizando a Emater. Nós que agradecemos. Márcio, mais algum detalhe, por favor? Vou agradecer, né, Miguel? Sempre esta oportunidade que a rádio nos dá de trazer as informações, e agradecer também ao Thiago, a sua equipe do Escritório Municipal da Emater, essa parceria que é importantíssimo o município ter com a entidade que é responsável pela parte técnica oficial a nível do estado do Rio Grande do Sul, que muito bem faz isso, uma empresa séria, com condições sempre muito, dá para se dizer, bairrista, né? De olhar muito a responsabilidade que tem dentro do seu município e também referendar a sua regional, né? Que é o que muitos escritórios municipais têm, às vezes, dificuldade de relação com a administração do seu município. Então, isso, eu que participei mais a nível de estado em anos anteriores, a gente sabe que tem esse déficit da relação. Então, aqui eu preciso destacar isso, deixar a valorização que tem de nós termos essa parceria muito séria, muito tranquila na convivência e na responsabilidade de ambas as partes, né? Então, agradecer ao Escritório Municipal através do Thiago e também, Miguel, aí dar o aval aí a toda essa informação e esse convite que o Thiago faz, reforçando o convite do evento da piscicultura, que será amanhã, né? E dizer que a importância, que faz anos que nós vemos trabalhando em cima disso, né? Em outros momentos já aconteceram também uma iniciativa através do município, mas que agora a gente realmente tem dado a eficiência para que isso realmente tenha seguindo seus passos, né? Do projeto, e que as secretarias envolvidas, a Secretaria de Turismo, a Secretaria da Agricultura, tem levado tão sério o trabalho realizado e que agora vamos iniciar aí a colheita dos frutos desses anos de trabalho e principalmente dessa assistência da Emater aí, que é a capacitação dos produtores, a organização da parte de produção da atividade da piscicultura, e que vem de encontro a esses anos que nós temos aí de déficit hídrico e falta de rendas dentro da propriedade, principalmente da pequena propriedade, faz com que tenha essa oportunidade da diversificação, né? Nós temos condições de armazenamento de água, temos condições de ter esta atividade e principalmente de que o comércio desta atividade do produto realizado dentro dela possa melhorar, inclusive, a condição alimentar de muitas famílias do nosso município. Sem contar que podemos expandir com as entidades e agroindústrias que já temos organizado no município, expandir o comércio regional e até mesmo estadual, né, no primeiro momento. Então, reforçar este convite para o dia de amanhã, conforme foi a orientação do Thiago aí. E agradecer sempre e
se colocamos sempre à disposição também a administração municipal, que o que a comunidade precisar, estamos sempre atentos, disponíveis e trabalhando para que nós tenhamos cada vez mais um município mais pujante, bom de se viver, bom de conviver e enfrentar em conjunto essas diversidades, principalmente a climática, que é o que mais nos afeta nos últimos anos. Aliás, o preço não está bom também, né? Também não. Não. Com a conjuntura. Bom, mas está bem, vamos superar. Bem, a gente teve o privilégio de termos a manifestação do Tiago Vinícius Portela, que é o chefe do escritório da matéria aqui em Tupanciretã, do Márcio Teixeira Dias, nosso vice-prefeito, produtor rural, um dos produtores mais afetados, porque a região dele é uma das mais afetadas nesse déficit hídrico deste ano aí. Nós trouxemos um amplo relato de como se encontra a nossa atual situação da safra de verão, especialmente da soja, que é o maior impacto aqui no nosso meio, e também um pouco daquilo que pode acontecer, pode ser no amanhã, né? A gente estava relatando aí que olhando de longe, a sensação é que está tudo bem, a gente vendo a lavoura ali está bem. Eu recebi agora há pouco um vídeo de um produtor na divisa ali entre Jóia e Tupanciretã. Não sei se é possível, nós temos esse vídeo, Marcos, para a gente rodar. O produtor nos trouxe a imagem ali de uma área da lavoura que está extremamente afetada e quem está ali está vendo. Essa lavoura não tem recuperação, né, Tiago? Pelo que a gente está vendo ali. Obrigado. Esse é o padrão das nossas. Esse é o padrão de vocês. É ali naquela região, a divisa entre Jóia e Tupanciretã. Quer dizer, o produtor nos mandou esse vídeo testemunhando, para quem está na live, está vendo a imagem da realidade que se encontra hoje a lavoura. Obrigado, a gentileza aí do ouvinte que estava ouvindo no dispensor. Ele só solicitou que não fosse externado o nome, questão pessoal dele lá, mas a gente conhece a pessoa que nos deu essa informação e que está aí colocada, então, a realidade de uma lavoura que não tem agora como ser recuperada naquele caso ali, né? Vamos torcer para que seja o mínimo possível. 10h49, vamos ao intervalo comercial. A gente já retorna com mais informações para você para a edição de hoje do seu programa Variedades, num oferecimento de Teseus 30.